O tema da mensagem de hoje é: até quando você vai hesitar? Talvez você nem ainda entenda muito bem, né, essa pergunta. Mas eu quero começar dizendo que tem muita gente que quer os benefícios do reino de Deus, mas não quer os compromissos que o reino exige. Tem muita gente que quer as bênçãos, mas não quer a renúncia. Tem muita gente que quer ser chamado de filho, mas quando chega a hora de se tornar servo, a pessoa meio que dá uma andada para trás. Nós vivemos num tempo onde há uma geração que tem pedido o favor de Deus, mas que não quer se submeter ao governo dele. A Bíblia fala lá em Êxodo capítulo 32, versículo 4, que Arão pegou o ouro deles, fez um ídolo na forma de um bezerro e moldou-o com uma ferramenta própria. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Só contextualizando, esse é o momento em que Moisés está recebendo os 10 mandamentos, momento onde ele recebe direcionamentos que ele teria que entregar ao povo de Israel. E de repente, por o tempo estar se prolongando para as pessoas procuram, o povo de Israel procura Arão, irmão de Moisés, e Arão permite que o povo se corrompa. Engraçado, talvez você nunca se perguntou, mas como é que pode um povo que foi tirado de uma forma sobrenatural do Egito, vendo aquelas 10 pragas, vendo o povo, o exército egípcio se afundando no Mar Vermelho, como é que aquele povo que recebeu maná do céu, como o povo que viu água brotando de rocha, como é que esse povo que foi sustentado no deserto se inclinou tão rápido para a idolatria? E a resposta é simples: o coração daquele povo não era inteiramente do Senhor. E eu falo isso com muito temor, mas essa tem sido a realidade de muitos nos dias de hoje. Às vezes a gente está vendo pessoas levantando suas mãos para adorar no domingo, mas durante a semana, as mesmas mãos que se levantam para adorar são as mãos que fazem ídolos. Isso é muito sério, porque são mãos que preparam seus próprios bezerros de ouro. O povo de Israel, na verdade, queria um Deus que fosse conivente com os seus interesses, queria um Deus que não os confrontasse, queria um Deus que não exigisse obediência, eles queriam um Deus que fosse manipulável. E chega o momento em Êxodo 32, versículo 26, que a Bíblia diz: Moisés ficou em pé junto à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, venha até a mim.
E todos os levitas se juntaram a ele. Foi o momento em que Moisés viu a corrupção, viu o povo debaixo do pecado, da idolatria. E em outras palavras, ele falou o que eu falei no início. Até quando vocês vão hesitar entre dois caminhos? Até quando a gente vai querer as promessas de Deus sem se comprometer com a sua vontade? A Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ela se conecta. E por isso que em Mateus 6,24, a Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nós vivemos num tempo onde muitos querem Deus, mas muitos querem o mundo. Muitos querem o céu, mas não querem abrir mão da terra. Muitos querem a cruz, mas sem o sacrifício que ela exige. E nós não podemos ficar na indecisão. Nós precisamos decidir de que lado nós estamos. Ou nós estamos do lado de Deus, ou nós estamos contra Ele. Moisés fez uma pergunta que Deus está fazendo a mim e a você. De que lado você está? Até quando nós vamos hesitar? Vamos assumir um compromisso verdadeiro? Vamos abandonar os ídolos? E vamos entregar o nosso coração de forma absoluta, plena, total a Deus. Hoje eu quero compartilhar 3 lições que nós aprendemos com o posicionamento de Moisés. Era o que ele vivia, mas também era o que Deus queria que o seu povo vivesse. A mensagem, ela é atual, por mais que esteja no Antigo Testamento, por mais que fale de um povo que viveu 1000 anos, mais de 1000 anos atrás, mas deixa eu te dizer, ela é atual. Ela é para mim, para você. E nós precisamos aplicá-la e precisamos praticá-la. A primeira lição que nós aprendemos aqui é: chega de meio termo. Decida-se hoje. Êxodo 32:7, Moisés vai ouvir o Senhor dizendo a ele: desça, pois o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se depressa. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eles tomaram uma decisão. Eles estão no meio termo. Uma hora eles me querem, outra hora eles não me querem. E por mais que eles estivessem libertos no físico, fisicamente falando, por mais que eles tivessem saído do Egito, os corações deles continuavam inclinados ao Egito, à idolatria e à rebelião. Por quê? Porque eles queriam seguir a Deus, mas sem abandonar os seus ídolos. E como a gente precisa ter cuidado, porque muitos estão agindo da mesma forma. Eu sei que aqui nos Estados Unidos não tem o que nós estamos tendo no Brasil. Lá há agora um feriado de carnaval. Tem gente que é engraçado. Durante o período anterior ao carnaval é santo, busca a presença de Deus. Quando chega o carnaval, a pessoa diz: não, peraí, deixa eu só dar uma puladinha. Lá no Brasil nós temos uma conferência que nós chamamos de Connect Conference, que é uma conferência para toda igreja, mas ela é liderada pelos jovens da nossa igreja. E eles estão lá, reunidos no templo, adorando, mas
eles também foram para o carnaval. Como assim, pastor? O senhor está falando que não pode? Não, calma. Eles vão para Olinda, eles vão para o Galo da Madrugada, eles vão para pontos muito específicos onde existe, né, bloco, etc. Mas eles vão para levar a palavra, para dizer que eles estão comprometidos com o rei, com o reino, e que eles querem anunciar as boas novas de salvação. Nós temos um grupo de tambor chamado Filhos de Ur, onde eles começam a louvar, começam a adorar. E graças a Deus nós temos frutos dessa semeadura, vidas que se convertem naquela hora. E quem são essas vidas? Pessoas que estavam desviadas, pessoas que pensavam que podiam ficar no meio termo e dar um pulinho lá no mundo. Mas seja lá ou seja aqui, independente do que é vivido, nós temos que entender que a gente não pode ficar no meio termo. É engraçado porque muitos querem vir à igreja porque querem receber, mas não para entregar. Entregar o coração, entregar a vida, entregar sonhos, entregar a vontade, entregar a família, entregar projetos. Muitos querem estar com um pé no reino e o outro no mundo. São crentes no domingo, mas de segunda a sábado são mundanos. Até querem obedecer a palavra, mas naquilo que convém. Ah não, isso aqui eu já não concordo muito, pode rasgar. Mais uma vez eu quero lembrar a mim e a você o que Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso que Moisés desafiou o povo a tomar uma decisão. Ei, saiam de cima do muro, não vivam no meio termo, vocês têm que se decidir. Não foi só Moisés que desafiou o povo. A gente vai encontrar Elias lá em 1 Reis 18:24. Sabe, quando ele estava justamente lutando contra os profetas de Baal, ele diz assim, se dirigindo ao povo: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Essa é a mensagem que foi pregada por Moisés, é a mensagem que foi pregada por Elias, mas é a mensagem que foi pregada por João Batista. Ou vocês se arrependem e creem no Evangelho, ou vocês vão continuar sendo hipócritas. Hoje muitas pessoas tentam manter um relacionamento com Deus, mas continuam alimentando os seus desejos carnais. Em outras palavras, ou nós somos de Deus completamente, ou nós não somos. Hoje Deus está gritando para mim, para você, e perguntando: de que lado você vai ficar? Até quando você vai hesitar? De quem é o seu coração? Sabe, a indecisão espiritual não é uma posição neutra, mas é um sinal de fraqueza, é um sinal de infidelidade. Quando nós ficamos indecisos, o que nós estamos dizendo é: Deus, o Senhor não comanda a minha vida. E sabe o que acontece? Essa hesitação é o caminho para a queda, gente. O pecado que a gente tolera hoje vai se tornar a ruína que a gente vai viver amanhã. Por isso que a Bíblia fala, quando Jesus conversa com aquele jovem rico em Marcos 10, 21, 22, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Sabe, quando Jesus nos confronta, é porque Ele nos ama. E Ele disse assim: falta ali uma coisa. Disse Ele: vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me.
Diante disso, o homem ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ele queria o reino, mas ele não queria renunciar àquilo que era o rei no seu coração. Qual foi o resultado? Ele perdeu a oportunidade de seguir o próprio Filho de Deus. Será que isso mudou? Será que Deus parou de exigir entrega total a mim e a você? Não. Quando a gente toma a decisão de entregar a vida a Jesus, a gente está dizendo assim: o meu coração é teu, a minha vida é toda tua. Eu vi a história de um general que foi com seus liderados, os seus soldados para uma guerra, e eles atravessaram uma ponte, e depois que atravessaram a ponte, ele mandou derrubar e destruir, e os soldados começaram a se perguntar: mas general, o que é que o senhor está fazendo? O senhor destruiu o nosso caminho de volta. Ele disse: isso mesmo, porque ou a gente vence ou a gente morre. A gente não tem como voltar para trás. Quando a gente entrega a vida a Jesus, é assim. A gente não tem como olhar para trás. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, gente. Tudo se fez novo, a gente não tem como voltar para trás. A mulher de Ló voltou. A mulher de Ló olhou. Acabou a vida. A.W. Tozer disse: a maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem compromisso com Deus. Qual é a decisão que a gente vai tomar? Vamos ficar no meio termo? Ou a gente vai dizer: eu me comprometo, eu estou do lado do Senhor, o meu coração é do Senhor. Nós temos que nos entregar totalmente a Ele. Até quando você vai hesitar? Ou você está com Deus, ou você está sem Ele. A segunda lição é: o bezerro de ouro precisa ser destruído. Êxodo 32:20 diz: Moisés pegou o bezerro que haviam feito e o queimou no fogo. Depois moeu até virar pó, espalhou-o na água e fez os israelitas beberem dela. Sabe, a gente não vai encontrar Moisés relativizando o pecado, dizendo: tem nada não, eu até entendo, eu demorei muito tempo lá no monte e vocês então erraram, é assim mesmo, vamos lá, deixa pra lá. Não, ele destruiu totalmente aquilo que fez com que o povo pecasse. Não era apenas uma estátua, era a materialização da infidelidade de um povo que tinha sido escolhido por Deus. Infelizmente tem sido a tendência de muitos nos dias de hoje, gente. Talvez você diga: não, pastor, pelo amor de Deus, eu não me prostro diante de um ídolo físico, não, que é isso? Talvez a sua confiança não está em algo que você está vendo de forma física, mas talvez é a confiança que você tem em você, no seu talento, nos bens que você possui, no status, nas conexões, nos prazeres passageiros da vida. A pergunta que eu faço para mim, para você, e com muito temor, é: o que é que tem sido o nosso bezerro de ouro, gente? Será que é a idolatria ao dinheiro? Será que é a busca por aceitação dos outros? Será que é a escravidão da pornografia? Ou o desejo incontrolável pela fama, pelo sucesso? 1 João 5:21, João vai dizer assim: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Sabe o que é pior? A idolatria não é apenas um pecado externo, é algo que começa no coração, está lá dentro. Muitas vezes
Você não mostra para ninguém, mas está lá. O que é que tem ocupado o centro do meu, do seu, do nosso coração? Em outras palavras, eu quero que a gente entenda que se tiver qualquer coisa na nossa vida que é mais importante do que Deus, isso é um ídolo. E tudo que substitui Deus na nossa vida acaba nos destruindo. Provérbios 14:12 afirma: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Será que o seu trabalho é o seu ídolo? O que é que eu faço, pastor? Tenho que destruir. Eu tenho que tomar uma decisão corajosa. Não basta reconhecer o erro e continuar alimentando o pecado. Moisés não guardou um só pedaço do bezerro de ouro. Ele o queimou, ele jogou na água e ainda fez o povo beber, para não ter resquício algum. Porque o pecado que a gente mantém escondido é exatamente aquilo que vai impedir a gente de crescer, de viver o plano de Deus na nossa vida. Mateus 6:21 diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Qual é o bezerro de ouro que precisa ser queimado na nossa vida? Deus não vai compartilhar, como eu disse antes, a sua glória com ninguém. Salmos 115, a partir do versículo 4, diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, som nenhum sai da sua garganta. E essa é a parte mais forte que eu acho desse texto: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Talvez o seu carro é o seu ídolo. É vazio. Porque tudo passa. E se nós não estivermos perto daquele que é eterno, a gente vai perder tudo. O que é que Deus quer? Ele só quer que a gente confie nele completamente, sem meio termo, sem nenhum bezerro de ouro. Por isso que a gente tem que afastar imediatamente aquilo que nos afasta de Deus. Foi o que Moisés fez. Ou a gente queima os bezerros de ouro, ou os bezerros de ouro nos queimam. Até quando vamos hesitar? Ou estamos com Deus, ou estamos sem Ele. Em último lugar, última lição que aprendemos com Moisés aqui: não basta dizer que é crente, seja alguém que obedece. Êxodo 32, 27 e 28 diz: então ele lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada homem ponha a espada ao lado, passe pelo acampamento de um lado para outro e mate seu irmão, seu amigo, seu vizinho. Os levitas fizeram como Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 homens. Escuta uma coisa: Deus não tolera um povo que vive em desobediência. A alma que pecar, essa morrerá. Deus não compactua com um coração dividido. Um coração que flerta com a santidade aos domingos, mas namora com os ídolos durante a semana. Os levitas se posicionaram. Os levitas não quiseram saber quem era. Os levitas apenas ouviram o comando, a direção, e obedecerão. Eles não hesitaram. E Deus está procurando pessoas como esses levitas,
que estão dispostas a obedecer de forma absoluta à voz dele. De Gênesis a Apocalipse. Porque Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Tem tanta gente que sabe a verdade, mas vive enganado. Eu tenho aprendido que fé sem obediência é vazia. E aí a pessoa acaba se tornando simplesmente um religioso, não um discípulo. Qual é a diferença entre o religioso e o discípulo? É a obediência. Jesus advertiu lá em Lucas 6,46: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E a Bíblia vai mostrar que lá, quando Jesus voltar, alguns vão dizer: em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos. E Jesus vai dizer assim: afastai-vos, não vos conheço. Não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essas eram as pessoas que hesitavam. Eram as mesmas pessoas que se sentavam numa cadeira, mas não tomaram a decisão de se comprometer de verdade com Deus. Eram as pessoas que sabiam o que Deus queria que elas vivessem, mas sabe, o maior problema de muitos cristãos e crente até o diabo porque o diabo crê em Deus. Mas o problema é que não é a falta de conhecimento, é a falta de compromisso. Sabe o que é certo, mas sempre escolhem o caminho errado. Querem os benefícios do Evangelho, mas não querem o sacrifício e o peso da cruz do discipulado. Sabe o que eu tenho aprendido? Desde que nossa igreja começou a cuidar melhor e cada vez mais de vidas através da célula, do discipulado, eu aprendi que dá muito trabalho. Quando eu via as multidões e tanta gente se convertendo e a gente cuidando dessas pessoas e a gente vendo situações que a gente precisava confrontar para que aquela pessoa pudesse ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai, um melhor patrão, um melhor servo. Dá trabalho. Sabe, é muito fácil, seria mais fácil para mim, como pastor, chegar aqui, pregar para você hoje e depois nem ver o seu rosto durante a semana. Não ter que treinar líderes, não ter que discipular, não ter que confrontar, não ter que chegar pronto, perto, não ter que mandar uma mensagem, não ter que fazer nada. Seria mais fácil para mim. Mas eu entendi que Jesus nunca fez isso. Eu entendi que Jesus, quando veio, cuidou dos 12, para que os 12 cuidassem dos 70, os 70 cuidassem dos 120, os 120 dos 5 mil, os 5 mil dos milhares e milhares, e hoje milhões. Você sabe o que é isso? É não hesitar. Às vezes ficar sentado é hesitar. Você não veio aqui para ficar ouvindo uma mensagem. Você veio aqui para ser a mensagem. Se essa mensagem ficar aqui só, e você não sair desse lugar, vivendo essa palavra, não vai adiantar de nada. Por mais que você diga assim: pastor, mas eu já fui salvo, salvação é pela graça, mas a obediência demonstra quem realmente entregou a vida a Jesus.
Deus está querendo levantar um exército de homens e mulheres. Eles não falam sobre santidade, eles vivem uma vida santa. Eu quero encerrar perguntando: você quer fazer parte desse exército? Se sim, fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Êxodo 32, versículos 33 e 34 diz: o Senhor respondeu a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, conduz o povo para o lugar que lhe falei, meu anjo irá à frente de você. Escuta, a consequência do pecado é real. Muitos israelitas não entraram na terra prometida por causa do pecado, porque não se arrependeram, porque não quiseram ser transformados. Mas Moisés intercedeu pelo povo, e Deus, na sua misericórdia, deu uma nova chance. E sabe, eu creio que Deus está fazendo a mesma coisa comigo e com você, nos dando uma nova chance. Uma nova oportunidade. A verdade é que Deus está te chamando para decidir até quando você vai hesitar. A decisão tem que ser hoje. A gente tem que fazer o que Josué fez lá em Josué 24:15. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor. E Josué foi quem substituiu Moisés. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus não quer espectadores, Ele quer soldados. Ele quer pessoas que protagonistas, pessoas que atuem, pessoas que sirvam, pessoas que se comprometam de forma definitiva. A minha pergunta hoje: eu e você estamos prontos para nos posicionarmos? Peraí, nos posicionarmos contra o pecado? Nos posicionarmos contra a frieza espiritual? A gente está pronto para dizer: Deus, eu estou com o Senhor e não abro. A gente está pronto para dizer: Deus, eu estou aqui para entregar meu coração de forma absoluta, talentos, tudo para a tua glória, para abençoar a vida de pessoas dessa nação. Ou se você está no Brasil, do Brasil, ou você que está nos acompanhando em qualquer lugar do mundo, a gente ser a mensagem que Deus quer que a gente seja? Ou será que nós vamos querer ser a geração que vai morrer no deserto? Não. Hoje, eu e você vamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque hoje é o dia da decisão. E se essa é a sua decisão, coloca a mão no seu coração.